Olá, eu sou o Guilherme do Arte da Fortuna e nesse vídeo vou te explicar como ganhar de 56% a 87% a mais que a poupança e com a mesma garantia. E a primeira coisa que você precisa entender é como funciona a remuneração da poupança, tá? Ela paga 0,5% ao mês mais a TR. 0,5% ao mês dá 6,17% ao ano. A TR, que é a taxa referencial, ela costuma oscilar de um ano para o outro, mas nos últimos 10 anos, até 2015, ela deu em média 1,09% ao ano. Então, somando 6,17% mais 1,09%, a gente pode estimar que a poupança vai dar em torno de 7,26% ao ano, em média, às vezes mais, às vezes menos. E esse retorno da poupança é um retorno líquido, tá? A poupança não paga imposto de renda. E eu vou comparar essa rentabilidade com outros títulos que alguns pagam imposto de renda e outros não, mas eu vou falar de cada um deles. Mas antes, você precisa entender o seguinte: algumas pessoas acham que a poupança é a aplicação mais segura que tem na economia. E na verdade a poupança ela é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC. E o FGC protege a caderneta de poupança até o valor de R$250 mil. Ou seja, se você tem R$300 mil em aplicação em poupança e o banco quebrou, fechou, teve algum problema, você vai receber até R$250 mil. Se você tem menos que isso, você recebe o valor total. E a questão é que o FGC ele protege vários ativos bancários, tá? Não só a poupança, mas a sua conta corrente, CDB, LCI, LCA, enfim, várias outras aplicações. E tem outras aplicações que também são protegidas pelo mesmo FGC, pelo mesmo fundo garantidor, como a poupança, que rendem muito mais do que a poupança. E a questão aqui é a seguinte: eu vou dar como exemplo a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, a LCA, que é a letra de crédito agrícola, e o CDB, que é o certificado de depósito bancário. A LCI e o LCA, eles também são isentos de imposto de renda, assim como a poupança. E o CDB, ele não é isento de imposto de renda, ele paga imposto de renda. Então eu fiz algumas contas, eu vou te falar quais foram essas contas, mas eu fiz algumas contas considerando tudo sem imposto de renda, tá? Então eu peguei alguns exemplos de CDBs, tirei já o imposto de renda para poder comparar com a poupança. E a questão é a seguinte: existem CDBs que pagam 100% do CDI, 110, 105, mas não é muito difícil também você conseguir, dependendo do prazo, mas você pode sim conseguir um CDB que paga até 120% do CDI, ou uma LCI que, dependendo da taxa que ela cobra e dependendo do prazo, se a gente fosse colocar como se ela tivesse imposto de renda, a gente faz o chamado gross up, ela também daria alguma coisa em torno de 120% do CDI. Então, se você tiver uma aplicação CDB, por exemplo, que paga 100% do CDI, você vai conseguir 56% de rentabilidade acima da poupança, tá? Por que isso? Porque se a gente pegar a rentabilidade de 7,26% da poupança, ela, no ano, ela vai dar alguma coisa em torno de 60% do CDI, tá? Líquido. Agora, com CDI a 14,13%, que é o que está, às vezes está 14,14%, 14,13%, mas hoje, nesse momento, o CDI está 14,13%. 100%, se a gente pegar 100% desse CDI e tirar o imposto de renda, a gente vai ter 56% do CDI. Desculpa, 56% de rentabilidade acima da poupança. 100% do CDI, que é 14,13%, menos o imposto de renda, vai dar 56% a mais de rentabilidade do que a poupança. E se a gente conseguir um CDI, um CDB, por exemplo, que renda 120% do CDI, em cima, 120% de 14,13 vai dar 16,96 bruto. Se a gente tira o imposto de renda, o resultado que dá é 87% a mais do que os 7,26% da poupança. 87% a mais de rentabilidade do que se você estivesse investindo na caderneta de poupança. E isso dá uma diferença muito, muito grande
dependendo do tempo que você for investir. Então, por exemplo, se você investir 50 mil reais por 10 anos na poupança, 10 anos depois você vai ter 100.773 reais. Você vai ter o dobro, praticamente. Você investiu 50 mil reais, 10 anos depois na poupança, rendendo aí, eu estou considerando 7,26% ao ano, você vai ter 100.773 reais. Agora, se você investir os mesmos 50 mil reais por 10 anos num CDB, por exemplo, te dá 120% do CDI, você vai ter líquido, depois de 10 anos, R$ 192.180. Ou seja, R$ 92 mil a mais, praticamente, do que se você tivesse investido na poupança. Isso é bastante coisa, tá? 10 anos depois. Ou seja, num ano, 120% do CDI, 120% do CDI em relação à poupança, num ano, te dá 87% de rentabilidade a mais. Em 10 anos, te dá 92% praticamente de rentabilidade a mais do que a poupança. Então, não caia nesses mitos, tá? De que a poupança é o melhor investimento do mundo, de que a poupança é o investimento mais seguro que existe. Existem muitas, eu só dei 3 exemplos aqui para você pesquisar de LCI, LCA e CDB, mas existem várias outras aplicações com a mesma garantia, existem outras aplicações com outras garantias diferentes ou sem garantia, mas que rendem muito mais do que a poupança. Então, sempre, antes de você fazer qualquer aplicação, pesquise, busque entender no que você está colocando seu dinheiro, quanto que isso vai render todo mês, quanto que isso vai te dar de retorno ao longo dos anos, porque o tempo ele tem um poder muito grande nos seus investimentos. Você tem que pensar o seguinte: quanto que eu vou ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Será que essa aplicação ela vai me ajudar a alcançar esse objetivo? Se ela não te ajudar a alcançar esse objetivo, não faça, procure uma outra, procure alguma aplicação melhor. Claro que se não existir nenhuma aplicação melhor do que aquela, não tem muito o que fazer, mas sempre do que você está acostumado a fazer, que é a caderneta de poupança, ou, enfim, capitalização, que muitas vezes é oferecido. Capitalização, na verdade, nem é investimento, mas não caia nesses mitos, não caia, não busque fazer coisas diferentes do que aquelas que você está acostumado, do que os seus pais fizeram, do que os seus avós fizeram, tá? Busque alternativas diferentes, porque isso pode te dar, como eu falei, uma diferença de 100 mil, só estou falando de 50 mil reais, tá? Uma diferença de 100 mil para 192 mil reais em 10 anos, tá? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, enfim, ajude a fazer com que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, tá legal? Até o próximo vídeo, um grande abraço.